Olá, cidadão, cidadã e cidadã, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hipólito, falando diretamente do dia 9 de julho de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui a gente vai debater os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, será? Esperança, talvez? E bom humor, na medida do possível. E hoje, aqui comigo, temos ela, Ana Raíssa. Olá, dar bom dia pro seu porteiro não é tudo. Esforce-se mais. Concorda com isso, Thaís Kisuki? Olha, eu como uma pessoa que acha muito esforço falar com pessoas, eu acho que todo esforço é válido. Mas, assim, não seja um cuzão, nem uma cuzona com ninguém, por favor. E aí, com essa fala de alguém que tem dificuldade de falar com pessoas e grava um podcast, a gente já dá as explicações de que somos só nós três hoje. A gente não vai ter Diego Schinello, que tirou microférias. A gente não vai ter o nosso patrão, Victor Souza, que tirou férias e foi assistir a Copa do Mundo. Então, o Victor Souza, nesse momento, está nos Estados Unidos. Vamos todo mundo orar por ele, para que ele consiga voltar de lá, para que ele não seja pego pelo ICE. E, sem mais delongas, a gente vai para o nosso bloco único de hoje, que é o Leitura de Títulos. O Senado aprova a proposta que cria Pix Pensão Alimentícia com transferências automáticas para beneficiários. Tem mais é que se fuder quem deve pensão, tá certo. Eu acho que esse foi o projeto que a Sâmia apresentou, né, inicialmente. Não tô aqui com a notícia. Não, a autora da proposta foi a deputada Tabata Amaral. Não, mas até relógio quebrado acerta, né? Vezes, né? 2 vezes. E aí eu vi que a Leila do Palmeiras já se antecipou a legislação e já começou a aprender palmeirense que não paga pensão, para você ver da importância de se ter mulheres em espaços de poder. Eu estou esperando um momento mais aguardado da história da política nacional, que vai ser quando Sâmia proibir o homem. Tem todo Ai, quero muito. Inclusive, eu já estava contatando aqui um hacker para mandar uma nova mensagem para a Defesa Civil, escrito Misandre 4. Aí eu acordei com essa porcaria, que raiva. Teve um momento que eu não sabia se eu estava acordada, porque o meu celular não dorme no quarto, pois eu sou uma pessoa de ótimos hábitos de sono, né? E aí meu celular dorme na sala. E aí eu tava o quê? Quando eu acordei, quando eu dei por mim, eu tava em pé na sala, porque... Quando eu dei por mim, tava aqui. Tava aqui. Tá? Olha, Chico César disse tudo. Achando que o prédio ia cair, né? Porra, era o mínimo que eu esperava. Pensando, como que eu vou enfiar 5 gatos na sacola pra sair daqui? Meu Deus. Ai, eu tô me segurando pra não emendar num sem pauta aqui, porque eu já ia fazer a pergunta: o que vocês levariam numa emergência civil? Seus gatos, seu computador, seus documentos? Fica aí pro próximo sem pauta. É verdade. Posso ir pro próximo? Pode só comentar que durante um tempo eu tive uma bolsa preparada para caso eu precisasse claro que só você fazer. teve, E eu tenho do meu lado aqui um móvel de arquivo suspenso com algumas pastas já preparadas que, por exemplo, se tiver um princípio de incêndio no prédio, alguma coisa, documentação, eu posso só jogar pela janela, que é mais fácil. Isso aqui seria mais difícil de eu carregar para fora. Já pego as pastas prontas de documentos, tudo, jogo pela janela, a minha bolsinha e pronto, só preciso descer. Não perco documentação importante e eu consigo sair tranquilo. É o seu jeitinho especial, né? Ser neurótico. Eu amo, eu não sei onde está a minha carteira nesse momento. Nossa, eu demoro tanto pra achar a chave na hora de ir embora. E o Rodrigo pode ir embora a qualquer momento. Ele pode mudar de estado. É só jogar pela janela. Só jogar pela janela. E se mudar? Vamos lá. Lula faz gesto obsceno durante evento oficial do governo ao rebater que pobre não gosta de coisa boa. E aí, para reforçar a necessidade do gesto obsceno do Lula, qual foi o tópico hoje no Blue Sky? Se o presidente da República pode ou não ter uma porra de um tênis de R$1.000. Cara, essa discussão, ela é mãe da eu gosto de café forte com açúcar. Vocês me desculpem, é a mesma conversa. Esse negócio de que pobre não pode gostar de coisa boa, que você tem que gostar da mesma carne fubazenta que o FHC queria que você comesse lá atrás, a vida toda, porque senão aí é comunista de iPhone. Gente, pelo amor de Deus. Pelo contrário, o nosso pensamento tem que ser que todo mundo tem que ter acesso a itens de qualidade. E que essas coisas não precisam necessariamente serem caras. A discussão é outra, sabe?
Claro, o pastor de Rolex. Eita, nossa. Ana Raíssa travou, mas eu já aproveito para complementar o comentário dela, que sim, olha, tem figuras públicas que elas pregam certos ideais e que soaria muito estranho se elas estivessem por aí com itens caros e tudo mais. Mas aí também tem uma diferença crucial entre um relógio de 50 mil reais, de 100 mil reais, você ir uma noitada de uísques que custam milhões de reais, e você ser o presidente da República no seu terceiro mandato e você poder usar um tênis de 1.000 e poucos reais, cara. Assim, existe uma discrepância absurda. Você vai supor que aquela figura, porque ela defende ideais de esquerda e ela defende a melhoria das pessoas pobres, de qualidade de vida das pessoas pobres, ela vai ter que performar a pobreza o resto da vida. É isso, sabe? E aí o pessoal acha que era melhor o presidente, que ele ficava fingindo que ele comia pão com leite condensado e jogando farofa no chão, quando ele estava comendo lagosta com um empresariado importante e ele estava comprando imóvel de milhões de reais com dinheiro vivo e esse tipo de coisa, sabe? Isso, mas eu concordo plenamente com a Ana Raíssa. A gente já passou da hora da gente conseguir desfazer essa ideia de que existe uma moral em você performar pobreza. Isso para mim é uma coisa muito de moral cristã mesmo, de que para você ser uma pessoa boa, para que as pessoas consigam olhar para você, conhecer você e dizer, olha, você é uma pessoa de caráter, você tem que ser alguém que vai performar pobreza, sofrimento. Você não pode usufruir de nada, você não pode ter conforto, você não pode querer uma vida tranquila, você tem que gostar sempre de morrer de trabalhar, de comer porcaria, você não pode gostar de conhecer lugares, de viajar, de gastar dinheiro, não. Senão você é ruim. E aí você tem essa falta de métrica também, de acreditar que é uma coisa absurdamente rica alguém ter um tênis de 1.000 reais. Gente, olha o valor das coisas, né? Para citar um antigo meme, hoje em dia, 300 reais não compra uma calça para uma adolescente de 15 anos. Peraí, gente, olha o valor das coisas, não tem nada de absurdo ali. Então, quando a gente fala de riqueza e de alta riqueza, a gente está falando de valores muito, mas muito mais elevados do que isso. Do que você ter um tênis de 1.000 reais, do que você poder pagar um jantar, do que você poder viajar e ficar num bom hotel. Não, existe uma diferença muito grande. Mas é claro que sempre vão atacar o Lula e sempre atacaram desde a sua primeira candidatura. Isso é uma coisa recorrente, né? E se tem uma coisa que vale a pena um idoso ativo como Lula gastar o seu dinheiro, é num bom tênis. Porque tá ele aí malhando todo dia, né? Lembrem do recomendação do presidente. Treine, seu puto. Tá o tempo todo batendo perna, inaugurando coisa, pulando. Lembra como esse homem pulou na última eleição? Se esse caba não tiver com tênis com bom amortecimento, não tem joelho que aguente, não. Um joelho daquele de 80 anos tem que se cuidar, sim. E outra coisa, né? Não vamos confundir comunismo com franciscano. Quer dizer, Lula não é comunista, esqueci desse pequeno detalhe, mas não vamos confundir esquerda com franciscano. Lula não fez voto de pobreza, né? É isso, para além do ridículo que é você falar que um presidente não pode ter um tênis de 1.000 reais, né? Não, o próximo a gente vai ter o Bolsa Pisante para idoso, vai ser uma nova proposta do governo, Bolsa Pisante. Acho, sabe que é uma coisa que há de se pensar? Falando muito sério, Thaís, falando muito sério, eu acho que há de se pensar da gente poder ter aí um incentivo financeiro para boa parte da população, para as pessoas terem itens de qualidade, assim como a gente já teve abatimento de imposto para baratear, por exemplo, linha de eletrodoméstico para geladeira, fogão, máquina de lavar. Pô, é interessante que as pessoas possam ter roupa de qualidade, ter um tênis de qualidade, sabe? E eu não só falo de itens de extrema necessidade, não. Para as pessoas poderem, sim, ter uma vida mais confortável, poderem adquirir. E a gente não ficar usando roupa ruim, não ficar usando coisa que estraga muito rápido. E isso inclui, sabe? Você fala que as pessoas têm que ter saúde e elas têm que praticar atividade física. Aí você vai fazer a pessoa praticar atividade física o quê? Usando chinelo remendado com prego? É isso que vocês querem que as pessoas pratiquem atividade física assim? Vocês querem que as pessoas... Qualidade de vida, para mim, inclui isso. Inclui não só a pessoa ter só essas 3 refeições por dia e ter o mínimo de atendimento de saúde e emprego. Não. Envolve conforto. É vida boa mesmo. Tem que pensar nas pessoas poderem viver bem. Então essa é uma mudança que a gente tem que fazer. Mas voltando pro gesto obsceno... Melhor figurinha do ano. Lula mostrando o dedo do meio, isso é o gesto obsceno. A manchete fala gesto obsceno. Eu tenho
dificuldade até imaginar hoje em dia o que é um gesto obsceno. É uma expressão tão antiquada e tão genérica. O que seria exatamente um gesto obsceno, sabe? E não me parece que mostrar o dedo hoje em dia, você fala isso, parece uma coisa super pesada, que isso aí vai deturpar quem tá assistindo. Nossa, se uma criança vê isso, imagina o grande Quantas trauma crianças não fazem esse gesto obsceno hoje em dia? Peraí, né, gente? Peraí. É uma conversa, inclusive, que a gente já teve aqui, que a gente, nos primórdios do Midcast, que sobre falar palavrão no programa, sobre colocar certas palavras no título, e a gente, às vezes, no título não coloca, porque vai ter restrição na navegação quando a gente joga pra rede social, isso é fato, né? Vai ter. Mas durante o programa, a gente também parou com essa besteira há muitos anos, de não poder falar palavrão. E uma das coisas que eu sempre faço questão de lembrar é que essa coisa de se preocupar com criança ouvir palavrão é uma balela, porque quem fala palavrão é criança e adolescente. Adulto não tem nem tempo, nem espaço, nem como ficar falando palavrão demais, assim. Adulto não sai por aí falando palavrão o tempo todo. Se você tem seus 30 anos de idade, você a cada sua vírgula realmente é o porra e o caralho, a não ser que você seja um carioca, não, você tá meio parado na adolescência. Adulto não fica falando palavrão o tempo todo. Criança e adolescente, sim. Então a gente vem com esse discurso, nossa, as crianças, a gente tem que restringir o conteúdo porque tem palavrão e criança e adolescente não vai poder ouvir. 5 minutos na frente de uma escola, por favor. E assim, se você está com seus 40, 45 anos, se você não sair de lá meio constrangido, caramba, eu nem sabia que dava pra falar tantas palavras que significam buceta, você vai se surpreender. Já morei de frente para uma escola e antes de começar a aula, tinha os meninos ficavam jogando, as crianças ficavam jogando bola ali no parquinho, né? E, meu Deus, era assim, uns pequenos estivadores. É uma coisa terrível. Uns donos de bar. Parecia dono de bar, os moleques. Era um Nossa. horror. Um horror. Não, eu só me lembrei um dia eu tava numa praia com uma amiga, a gente vendo as crianças brincando, assim, no rio. Eu fiz, olha, que lindo essa infância, assim, numa cidade praieira. Aí, de repente, as crianças começam a gritar, fulaninha, rapaz, fulaninha. Aí ficou a minha amiga chocada. Tem um vídeo que eu acho perfeito, que é um vídeo que alguém vai entrevistar umas crianças perguntando sobre a nova temporada de Stranger Things. E aí vai perguntando e do nada pula uma menininha, começa a falar, Stranger Things é o caralho, o bagulho é o Flamengo. Eu vi isso. Se a Raíssa não tiver travado de novo, vamos ver se ela vai conseguir ir pra próxima Ela notícia. odiou a sua piada. Socorro, Nossa. meu Deus. Não, eu perdi a piada, eu só ouvi o Rodrigo falando se eu vou conseguir voltar. Nossa, tá difícil hoje, hein? Acho que agora eu voltei. Vamos lá, então. Como dizíamos nós, grupo de mulheres de direita ameaça acionar a justiça nos Estados Unidos contra ataques de bolsonaristas nas redes sociais. Nossa, até o nosso fascismo é pior, né? Então provamos do próprio veneno, né? Por mim, eu sou aquele pato do meme comendo sanduíche falando assim, ó, briguem. Elas estão usando a expressão gabinete do ódio. Estão acusando esses indivíduos de fazer parte do gabinete do ódio e alegam que os autores são brasileiros ligados ao bolsonarismo. Não, eu não quero, mas eu confesso que eu estou curiosa para ver aonde vai dar essa jornada das mulheres conservadoras, porque em que assim, elas vão brigar, elas vão se separar dos homens conservadores, porque eu não acredito que elas vão conseguir o respeito deles, né? E aí o que é que vai acontecer? Enfim, isso tem capacidade de mexer muito com a política nacional. Inclusive, eu quero até falar um pouco sobre isso depois no título à frente, então eu vou me calar. Eu só fiquei meio assim com essa manchete, porque há grupo de mulheres bolsonaristas. Qual grupo? É um grupo organizado? A gente tem nomes? Me fala um pouco mais da parte concreta. E aí você abre a notícia e a parte concreta não existe. O grupo é supostamente ali a pessoa que fez a apuração, para repetir uma palavra que a Globo News gosta muito, apurar a apuração do que está apurado, e apuramos e vamos apurar, e foi apurado. Falou com 2 mulheres filiadas ao PL como uma reação sobre essas reações ao vídeo da Michelle Bolsonaro. Porque esse é o contexto. A Michelle Bolsonaro lançou aquele vídeo que a gente comentou bastante aqui, episódios atrás, e isso teve reações muito exacerbadas da área bolsonarista, né, do PL, de figuras de fora do partido também, ataques a Michelle Bolsonaro e a outras mulheres do partido, e esse grupo, entre aspas,
de mulheres do PL estaria pensando em entrar com um pedido judicial contra essas figuras do gabinete do ódio. Mas não fica muito explícito de que grupo a gente está falando, se a coisa está organizada ou não está organizada, já que parece que não está funcionando mais o PL Mulheres, né? O Valdemar, aquele do Mensalão, ele até veio a público responder se ia indicar um novo nome para a presidência do PL Mulheres e falou que não ia indicar por enquanto porque, entre aspas, você sabe como é mulher, né? Fecha aspas. Então a coisa parece que desapareceu lá. É uma manchete que para mim ela tenta atiçar um pouco da pauta que rodou aí nas últimas semanas, mas não me parece ter algo de muito concreto ali. É bem jornalismo porco mesmo isso aqui, é bem... Acho mais plantado do que porco. Porque também não faz sentido, porque aí também angaria o lado progressista meio desavisado. Você pega assim, a Manuela Dávila tá desavisada, ela lê isso, aí ela vai nas redes sociais dela e fala assim, todo o apoio às mulheres conservadoras Claro, ela não falou isso, né? Mas pra mim, quando você vai pra internet prestar solidariedade a Damares, a não sei o quê, você tava todo apoio às mulheres conservadoras, e não é. Já falei aqui o que a gente acha disso. Então é meio plantado, verdade, parece meio plantado pra angariar também esse bom mocismo desavisado, sabe? Ai, gente, coitada da Michelle. Coitada do caralho. Você cria corvo, ele arranca os olhos. Ninguém cria corvo querendo outra coisa. Ele vai te arrancar os olhos. Então, eu não tenho. Eu acho que a gente levou muito longe essa história de prestar solidariedade a fulano e cicrano simplesmente por serem mulheres. Sabe? Se virem aí. É isso que o Rodrigo falou. Você nem sabe quem são essas pessoas, sabe? E é bom mesmo que eles vejam que o bolsonarismo é um pária até dentro desse campo mais fascista, assim, porque é patético. Eu achei curioso que no final da matéria tem uma nota. O grupo avalia incluir ataques a mulheres de esquerda também, vindas dos mesmos perfis fora do Brasil. Horror! Eu acho isso arriscado. Olha só que boazinhas elas. Complementando o comentário da Ana Raíssa e da Thaís, eu acho isso arriscado porque a gente quase sempre retorna a uma ilusão, de que a gente poderia colocar os pés no campo da extrema-direita e trazer essas pessoas para a esquerda ou a centro-esquerda. Quando já ficou mais do que demonstrado, e existe uma consciência do outro lado a respeito disso, que é muito fácil você fazer um chamariz para as pessoas de esquerda se bandearem para a direita. E aí esse ponto final da matéria é um indicativo disso. Uhum. Porque não é que esse grupo de mulheres está tomando consciência e aos poucos vai se tornar progressista. Não, eles estão abrindo a porta e convidando pessoas de esquerda para irem para o lado delas na extrema-direita. E aí muita gente pode cair nessa e participar de uma roda de conversa, e participar de um debate, e fazer uma collab, e seguir de volta, e participar do perfil, e fazer videozinho, e ir para um MesaCast, e daqui a pouco tá no palanque, e vai para um evento de outro partido, e vai para uma marcha apartidária, com várias bandeiras que não significam porcaria nenhuma, e quando você vê, você está renegando o seu eleitorado que acompanhou você na sua trajetória política. Quando você vê, você não vai ser mais bem-vindo em um ambiente progressista, em assembleias, em reuniões de partido, porque você resolveu pisar no outro lado e começar a abraçar aquelas pessoas achando que ia puxá-las para cá, e aí tinha 30 pessoas de direita te abraçando e te levando para dentro da casa delas. Mas vamos para a próxima, porque essas são duas notícias que eu vou ler aqui agora, que elas são exclusivas para comentários de Thaís Kisuki, que são: Trump admite que pediu para a FIFA revisar cartão vermelho e critica árbitro brasileiros, aspas simples, um pouco suspeito. E na notícia seguinte, Justiça determina penhora de pagamentos da Cazé TV a Romário para quitar dívida de 32 milhões de reais. Pô, aí é foda, né? Só sobre eu que acompanho minimamente futebol. Te vira, Thaís. Vocês estão me pedindo para falar de futebol. O que então são essas palavras? Pois é, Donald Trump, que nós já conhecemos, né, está tratando a Copa do Mundo como ele tem tratado o resto do mundo, como seu quintal, onde ele faz o que quiser. Então, o jogador mais importante dos Estados Unidos foi expulso porque cometeu uma falta grave,
E aí Donald Trump ligou pro presidente da FIFA dizendo, oh boy, hey boy, check it out. Meu melhor jogador foi expulso, isso não é justo, eu acho que você tem que repensar isso que você fez. E aí eu não sabia nem que o árbitro era brasileiro, olha aí o perigo da gente sofrer mais tarifa, né? Ele deve ter feito, I will tariff Brazil. E ele fez, não, peraí, seu Trump. Mais um juiz brasileiro que vai ser sancionado com a Magnitsky. Pois é, vou meter a lei Magnitsky. Do you know Alexander de Moraes? Mas assim, essa Copa, eu não sei se vocês, meus colegas de bancada, têm acompanhado, mas assim, desde as pessoas chegando, desde jogadores, desde torcedores, já foi um absurdo, né? Então, várias pessoas sofrendo várias vistas e não conseguir ir, enfim. E aí, pra se fazer assim, a pá de cal, tá essa... A Raíssa desligou a câmera. Então, a arbitragem está sendo muito criticada, inclusive por favorecer algumas equipes, né? Mas o bom é que, mesmo o jogador dos Estados Unidos tendo tido o cartão revogado, os Estados Unidos perdeu de 4-1 para a Suíça. Caralho, ainda foi de 4-1. Foi de 4, perdeu de 4. E nosso senador, né, Romário, tá endividado aí, tá devendo, como nós pudemos ver aí por essa notícia, né, foi fazer um bico durante a Copa para conseguir juntar uma grana para pagar as suas dívidas. Então, ele largou o seu cargo aqui de senador, porque, como nós vimos, não estava acontecendo nada, a gente tava até sem assunto para comentar aqui no Midcast, ele fez. E paga pouco, Copa, menina, né? Pois paga pouquinho. Fez. Vou pra Copa juntar umzinho, né? Mas aí, bichinho, vai ter que dar todo o salário dele. E o pior, assim, é que o pior do Romário não foi nem ele ter abandonado o posto dele, porque é até bom ele não tá lá, porque, né, não vota, eu prefiro ele longe. Aliás, se todo deputado do PL fosse para os Estados Unidos e nunca mais voltasse, por mim, tudo bem. Mas, enfim, aí teve esse problema e aí ele vai ter que pagar. Mas o pior não foi nem isso, foram as opiniões merdas que o Romário deu, sabe? A gente que tem essa memória da Copa de 94, o Romário fazendo gol, tinha uma memória afetiva dele, que o Romário atualmente acabou totalmente, porque toda vez que ele abre a boca é um problema. Então, assim, ao mesmo tempo que foi bom ele não estar no Senado para não poder trabalhar, foi ruim ele estar trabalhando na Casa TV porque pôde falar muitas merdas, né, para o público. Então, assim, eu sinto falta daquela imagem do Romário vagabundo, que não quer fazer nada, sabe? Jogando futevôlei na praia. Então, assim, fica aí a minha sugestão para o Romário, né? Parar de fazer dívida e ficar só jogando futevôlei na praia do Rio de Janeiro, ok? Eu acho que ele deve estar triste, porque em Brasília não tem praia para ele jogar, né? Aí ele deu um jeito de fugir do seu local de trabalho. Mas por falar em pagar dívidas, Thaís Kisuki, se você que nos escuta quer nos ajudar a pagar as nossas dívidas, a pagar os nossos boletos, apoia.se/Midcast, vai lá, digita aí do seu navegador apoia.se/Midcast e verifica as categorias. Esse é o nosso sistema de apoio recorrente. A partir de R$5 você já nos ajuda a manter aqui o nosso episódio semanal comentando os principais fatos da política nacional. A partir de R$20 você tem acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se e tem o seu nome lido aqui no final do episódio. E a partir de R$50, além disso, você também recebe um link exclusivo para acompanhar ao vivo a nossa gravação, poder fazer comentários, interferir na dinâmica do episódio, corrigir as besteiras que a gente faz. Agora, se não der para você se comprometer a fazer esse apoio recorrente lá no apoia.se/Midcast, pense em participar da nossa campanha do Pix recorrente. A nossa chave é podcastmedia@gmail.com. A cada R$500 que a gente arrecada em um mês, a gente garante um episódio extra no mês seguinte. Quer dizer, além do episódio semanal, que vai sempre ter ali comentando política, a gente vai ter um episódio de pauta livre, e se bater uma segunda meta de mais R$500, a gente tem um episódio extra, que pode ser um game show, que pode ser um reacting, e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Esses 2 episódios extras que a gente pode lançar no mês seguinte, eles são sempre em
transmissões ao vivo abertas para quem quiser acompanhar e participar das gravações com a gente também através do chat. Vou deixar aqui um lembrete, Thaís e Ana, e quem está nos escutando, que a gente teve uma queda expressiva dentre apoiadores do apoia.se/midcast nesses últimos 2 meses, e a gente desconfia que foi por mudanças de configuração da plataforma. Então, se você que já nos apoiava não verifica isso lá com tanta frequência, dá uma olhada, acessa lá o seu perfil, dá uma olhada se mudou o modo de arrecadação, se você precisa dar autorização, alguma coisa, porque a gente teve uma queda aí com alguns nomes, desapareceram da nossa lista subitamente. Se fosse 1 ou 2, a gente até ia falar, acontece, não dá para manter o apoio todo mês, mas como está tendo problemas técnicos na plataforma do Apoia-se, então a gente recomenda que você, que já nos apoia há tanto tempo, dá uma verificada lá para saber o que aconteceu, caso você não costuma fazer isso com muita frequência, né? Além da campanha do Pix Corrente que eu falei agora há pouco, aqui na descrição do episódio você também encontra o link para nossa lojinha. Você pode adquirir produtos com as estampas do Midcast, com ilustrações de Thaís Kisuki. Tem também o link para o nosso canal do WhatsApp, em que a gente divulga as pesquisas do Midquest. A gente sempre comenta quando tem episódio novo, quando tem corte, a gente avisa quando vai ter os episódios de pauta livre, os episódios extras, e tem também o link para o grupo do Telegram que foi criado e é organizado por ouvintes. Se quiser bater um papo com o pessoal, acessa aqui na descrição do episódio. Então isso vai nos ajudar a pagar as dívidas que são muito menores do que as dívidas do Romário, com certeza. Mas falando em dinheiro estranho, Thaís Kisuki, qual é a próxima notícia? Em audiência nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro disse que este momento é o pior possível para novas tarifas e que elas beneficiariam Lula. Ou seja, Flávio Bolsonaro diz: deixa para depois das eleições, Dr. Trump, que aí eu já vou ter ganhado e não vai ser problema, pode fazer as tarifas. Ou seja, em outro momento é bom, agora é ruim, mas depois pode tarifar. E é ruim porque é ruim para ele, né? Não é para o Brasil. Para dar um contexto maior, pode já ler o próximo título aí, Ana? O governo acusa Flávio Bolsonaro de legitimar argumentos dos Estados Unidos contra o Brasil em audiência. Que foi isso que ele fez. Flavinho tá andando com um saco de pedras para as pessoas jogarem na cabeça dele distribuindo, né? Então, que ele continue trocando os pés pelas mãos, isso é muito bom. Porque, como diz Rene Barcelos, tá falando isso desde o início do ano, se não desde o ano passado, que Flavinho tá sabotando a própria candidatura porque ele não quer. E só pode. Porque ele recebeu uma carta de ninguém menos que Marco Rubio, fazendo o quê? Caguetando ele, falando assim: muito obrigada, viu, por todo o seu apoio aqui na tarifação do Brasil, no caralho a 4, nas coisas que você prometeu aí, eu não vou dizer o que foi, se você ganhar a eleição. Então, Marco Rubio deu aquela X9 que já contou pra gente, né, qual é a do Flávio. O governo tá certo em acusar, porque é isso que ele tá fazendo. Flávio Bolsonaro é um criminoso lesa-pátria. Ele está agindo, assim como o irmão dele e o neto do ditador, ele está agindo ativamente contra o Brasil, junto ao governo dos Estados Unidos. E o governo brasileiro tem que fazer algo, nem que sejam essas acusações, né, mas essas coisas têm que ser mais enfáticas. Uma coisa que o bolsonarismo não percebe, e quando a gente fala de bolsonarismo, a gente fala daqueles 30% que não mudam. Que mesmo o brasileiro de direita, ou o brasileiro que acha que não é de esquerda nem de direita, tem, ou melhor, eu vou refazer a frase, que mesmo o brasileiro que é de direita, ou não é nem de esquerda nem de direita, esse brasileiro, ele não tem simpatia pelo governo dos Estados Unidos. Tem essa nata cafona, dessa galera Romero Brito, sabe, que gosta de Estados Unidos e tal, mas essa não é a maioria do brasileiro. E dentro desses cafona tem muita gente progressista, tá? Que adora uma estética estadunidense, que adora citar o governo dos Estados Unidos ou os Estados Unidos como se fosse um modelo para alguma coisa, mas o brasileiro, no geral, não é simpático aos Estados Unidos e não é simpático à ideia de intervenção. A gente é vira-lata até um certo momento, né? Mas essas intervenções mais explícitas, o brasileiro não pega bem. Então, não é do feitio do brasileiro votar em alguém porque a pessoa bateu continência para a bandeira. Eles votaram nessas pessoas por outros motivos, não foi porque bateu continência para a bandeira americana. Então, o bolsonarismo não entendeu isso, que essa forçação de barra do Flavinho e companhia não está ajudando eles em nada e está cavando o próprio desgosto, assim, porque é isso, vai ficar ali
vai passar vergonha, vai tirar uma foto lá e aí daqui a pouco o Trump acena para eles ou não acena, aí daqui a pouco o Trump elogia o Lula, aí pega mal para eles, aí o Trump fala mal do Lula, mas o Trump não tem relação nenhuma especialmente com eles e não converte em voto. Não tem ninguém que esteja indeciso se vota no Flavinho e pensa, porra, mas o cara, né, é amigo do presidente americano, eu vou votar. Então é falta de visão, é falta de leitura do próprio país, é uma burrice e o governo está certo de acusar e se puder acusar de formas mais burocráticas, que acuse, porque é um criminoso. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o próprio Jair, que lá quando bateu continência para a bandeira americana tinha que já ter tomado as enxaguadas, sabe, lesa pátria, criminosos, isso de que, olha, o pior momento possível é agora porque vai me prejudicar, não é porque vai prejudicar o brasileiro. O Eduardo Bolsonaro é o primeiro a falar, concordar com o neto do ditador de que se tiver que queimar a floresta inteira para vingar o pai dele, tudo bem, e a floresta inteira é o Brasil. Então, assim, é uma família que posa de patriota, mas eles são patriotas do país alheio, essa gentinha, que é gentinha. Eu vou complementar o comentário da Ana Raíssa, e para isso eu preciso partir da notícia de hoje, de que foi anunciado um remake de Free Willy. Vamos lá, vocês vão lembrar do filme Free Willy, né? Sim, lembrou? Sim, mas remake? Pra quê, né? Free Willy, né? O povo tá sem... Meu Deus do céu, sem ideia, poucas ideias. Mas isso me lembra uma coisa, assim, teve uma época de sucessos como Free Willy, e que ela se arrastou, e vai parecer que não é a mesma coisa, mas ela se arrastou até uns últimos sucessos como The O.C. Vão lembrar da série The O.C. também? Lembra da série The O.C.? Tô tentando achar a ligação entre The O.C. e Free Willy, É a mesma, existe uma mesma estética que ela se proliferou no nosso imaginário ali, dos anos 90 até metade dos anos 2000, de um ideal de ascensão econômica, que eram aquelas casas de praia, aquelas paisagens californianas dos Estados Unidos. Isso está presente num sem número de produções audiovisuais, que já vendiam isso nos anos 70 e 80, mas que chegou em peso para a gente aqui com acesso a essas imagens pela TV aberta, pela TV paga e mais nos cinemas, na segunda metade dos anos 90, durante os anos 2000, que construiu uma ideia de que você ter uma vida boa, rica, era você viver naquele universo. E aquele universo era o quê? É o universo californiano dos Estados Unidos, é você viver em Miami, é você ir apostar em Las Vegas, é você comprar aqueles slogans, era você ir pro SeaWorld ver as baleias pulando, era você participar daquele mundo. Aquele mundo era um mundo rico, era o primeiro mundo, e não a gente aqui. A nossa estética era feia, as paisagens do Brasil, a não ser que você falasse, tem mata, é o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O resto, aqui a gente é pobre. Bonito é aquela paisagem com aquele mar, com aquela casa intocada com vista para o mar, é aquela paisagem com aqueles coqueiros artificiais, mas isso é a lápide desse desejo de quem ascendeu financeiramente nos anos 90 e começo dos anos 2000, de viajar para os Estados Unidos, e era isso que a pessoa fazia, ganhei dinheiro, o que você vai fazer? Você vai viajar para os Estados Unidos, você vai para Orlando, você vai para Miami, você vai participar, é isso que era a intenção. Muita gente fez isso. 15 anos tinha que ir para Disney. Tinha que ir para Disney. E aí você tocou no ponto, a plaquinha do quero voltar a ir para Disney do protesto contra a Dilma é a lápide desse novo rico. Mas essa galera continuou aí, esses fantasmas. E esses fantasmas são essa nata bolsonarista que a Ana Raíssa comentou, que até hoje se identificam com essa estética, que até hoje acreditam que o ápice do primeiro mundo, da qualidade de vida, é aquela aparência, é aquele estilo de vida daqueles Estados Unidos, que não é todo os Estados Unidos, é aquele Estados Unidos específico que foi vendido durante esse momento de ascensão dessas pessoas que agora estão lá com seus 45, 50 anos, 55 anos, 60 anos, que ascenderam economicamente, que viveram esse sonho, essa ilusão de viajar para os Estados Unidos como uma demonstração de que eles eram ricos, né? Muita gente fez isso e tem muita gente que ainda vive nesse universo, só que ele é um universo que ele desmoronou. O estilo de vida que foi vendido pelos Estados Unidos, ele desmoronou. E essa segunda era Trump, ela sublinha isso.
Ela coloca isso em caixa alta. Não só como que isso é cafona, mas como que isso não é o desejável para uma pessoa rica de verdade. Ela não vai querer fazer parte disso de verdade. Mas essa nata de uma classe média alta, que acredita que é muito rica, porque ganha entre 10 mil, 20, 30 mil reais por mês e se identifica com bilionários, essa galera, ela tá ali. Ela vai continuar achando que é o máximo e que a gente deveria repetir a fórmula dos Estados Unidos aqui. O que a campanha do Flávio Bolsonaro e antes dele a do pai tentou fazer não era só a submissão aos Estados Unidos. Era essa tentativa de replicar as fórmulas econômicas e os estilos de vida dos Estados Unidos aqui do Brasil, que é um pouco do que o Milei ainda faz na Argentina. Então é uma ideia de um extremo livre mercado, você reduzir ao máximo a influência do Estado. Essa é uma ideia que eles ainda compram. Só que a gente vive um momento em que o mundo inteiro detesta os Estados Unidos e eles têm fracassado recorrentemente. Então não parece ser interessante se vincular a isso e eles não conseguiram fazer essa dissociação entre a defesa de uma política extremamente liberal e de uma redução do Estado e a estética Trump. Porque o que eles queriam não era o Trump. O que eles queriam talvez fosse uma figura como Marco Rubio ali estivesse, ia ser desastrosa pra gente. Porque ele conseguiria fazer esse vínculo entre uma política extremamente liberal e destrutiva com relação à melhoria da qualidade de vida dos pobres, quase um retorno à escravidão, e algo que não é tão detestável quanto o Trump. Um verniz de civilidade que eles não têm. E aí, feito esse longo contexto, também acho que vale comentar aqui pro pessoal do que se trata essa participação do Flávio Bolsonaro. Uma audiência pública. O Flávio Bolsonaro não foi convidado para estar lá como representante do Brasil. Ele se dispôs. Ele mandou uma carta pedindo para ter alguns minutos de fala, para ter uns 15 minutos de fala lá, nessa audiência pública, na representação de comércio dos Estados Unidos, que eles estão debatendo esses assuntos que nos afetam, como as tarifas, né, como a investigação sobre o nosso sistema de pagamento, o PIX, que eles consideram que é desvantajoso para eles. Então eles estão discutindo isso em audiências públicas. Não é a mesma coisa, mas é similar a algo que a gente faz aqui no nosso Congresso também. Quando você tem um tema que ele precisa de opinião variada da sociedade civil, do empresariado, de organizações públicas, você faz audiência e as pessoas podem ir lá falar, opinar, elas podem colocar os seus pontos. É isso que está acontecendo lá. E o Flávio Bolsonaro, assim como mais umas 75 pessoas se inscreveram para poder falar sobre o assunto. Isso fica mais explícito na nota que o governo federal publicou essa semana, que é onde está essa crítica direta à postura do Flávio Bolsonaro, porque das 75 pessoas que se inscreveram para falar lá sobre o assunto, o Flávio Bolsonaro foi a única pessoa que não condenou as tarifas. Ele só pediu que elas fossem adiadas, mas ele não condenou. E isso sim fica muito mais feio para ele, porque ele ficou sozinho numa audiência pública, puxando o saco do governo Trump e trabalhando contra o Brasil, tornando aquilo em uma campanha política. E existe uma repulsa encarnada no brasileiro à campanha política. Toda vez que você fala que algo foi feito para ser popularesco, foi feito para ganhar voto, as pessoas falam, tá fazendo. E ele foi lá e fez isso com todas as palavras. Ele fez isso dizendo que, olha, eu só não quero que tenha tarifa por conta da eleição. E aí a galera não gosta. A galera não gosta, porque já não gosta quando coloca um programa social ali perto da eleição, porque fala, tá fazendo só para ganhar voto. E critica. Ele ir lá e fazer essa fala foi uma coisa desastrosa, assim. E foi bom que o governo brasileiro, ele respondeu com uma nota oficial. E aí deixa os comentários mais diretos para isso, pro Lula fazer. Porque sim, se torna uma questão de campanha. E se permitiu que o Lula usasse isso na campanha. Então eu acredito que ele vai voltar a esse assunto. A cada vez que o Flávio Bolsonaro vai lá e ele trabalha contra o Brasil, além disso poder se reverter em uma investigação e talvez uma condenação dele por ser um lesa-pátria, isso também dá munição para o Lula poder trabalhar em campanha, subir no palanque, fazer vídeo, que é o que ele tem feito. Mas agora, mudando do pior político que o Brasil tem atualmente para a melhor política que o Brasil tem atualmente, a deputada Érica Hilton aciona Senacom contra a Sony após anúncio do fim dos jogos físicos no PlayStation. Cara, eu não vi essa vindo, viu? Realmente, eu sei que a Érica tá em todas as pautas, mas me pegou de surpresa quando eu vi a mensagem dela. Porém, ela aparentemente é uma
gamer, porque teve um cara que tentou dobrar ela falando, ai, e por que você não pede pra, acho que foi pra Steam? Eu não sou gamer, gente, eu não entendo disso, mas, enfim, uma empresa que já não trabalha com mídia física, fez, por que você não pede pra empresa tal fazer mídia física também? Aí ela deu uma chinelada no cabo falando lá, por causa disso. Então, assim, é muito interessante que ela fala muito sobre essa coisa, assim, do que a gente tem, não tem físico não ser da gente, né, das empresas de uma hora para outra resolverem apagar arquivos, né, a gente viu aí o que aconteceu acho que foi com os Kindles, né, recentemente. Então, assim, isso tem acontecido muito, então, assim, não só a pessoa pagar por algo e correr o risco de perder, mas também uma questão de manutenção da cultura, né, da produção da cultura gamer. Então, assim, de você poder ter acesso a um jogo antigo, você poder emprestar para outras pessoas também os seus jogos, né, trocar, vender, enfim. Então, é uma coisa que passa totalmente longe da minha vivência, né, da minha realidade, mas é muito interessante a gente ver que tem políticos dentro da esquerda que estão ligados nesse assunto também, porque é um assunto importante para muitas pessoas, inclusive para a cadeia produtiva de jogos. E a mesma discussão se aplica a filmes, né? Filmes, música, livro, como a Thaís falou. Há um tempão, o Bruce Willis processou a Apple porque ele descobriu que a coleção de músicas dele não era dele, que ele não poderia deixar para as filhas dele, por exemplo, quando ele morresse. E ele ganhou. Agora, o que virou disso, não sei. Só fiquei com a anedota de que o que você compra não é seu, não é. O Kindle uma vez levantou uma discussão, o fato de que quando o autor ou a editora atualizava o arquivo, né, ou a edição que estava lá, o Kindle atualizava no seu Kindle. Só que se você é maluco dos livros, você sabe que às vezes você quer uma edição específica, você não quer a mais recente, né, necessariamente. Então, isso também já foi discutido em certo momento. E o fato de que, se hoje em dia ninguém se interessa, sei lá, pelo jogo tal, que é o caso, que eu não tenho a mínima ideia, se tem um negócio que eu não dou a mínima peteca, é jogo de videogame, eu não entendo nada. Mas, né, puxando pro lado de você comprar algo que você não pode emprestar, se a outra pessoa quer jogar, ela tem que necessariamente comprar também, e você não pode dar, nossa, eu quero dar meus jogos pra Thaís, não posso dar meus livros, não posso dar, e se não há mais interesse comercial naquilo, aquilo vai desaparecer. Então, quantas vezes a gente não quis assistir um filme e não tem no streaming? E eu, que já fui uma pessoa que achava qualquer coisa na internet, eu já fui essa pessoa. Me falasse assim, ó, metade do nome, você não acha mais. Você não acha, assim. Aí você tem que ir atrás de perfis, o Telegram tem muito grupo desse, assim, de pessoas que fazem esse favor para a humanidade, que é ter arquivos de filmes que hoje em dia você não encontra em lugar nenhum, porque não há interesse comercial em manter esse arquivo online ou no stream. Nossa, isso é uma discussão que é seríssima, que devia estar sendo muito bem feita e, assim, né, vamos ver o que vem daí desse movimento da Érica, né? Mas eu também não esperava essa. Vou tentar não me estender depois da próxima frase que eu pronunciar. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei produções de arte para a internet dos anos 90. Essa era a frase, agora eu vou tentar não me estender. Mas eu vou começar com um caso engraçado, assim, sem dar muita referência, sem tornar a coisa complicada. A gente tem muito desaparecimento de trabalhos de arte que foram feitos para a internet nos anos 90. Pouquíssimos permaneceram. E isso pode acontecer pelos mais diversos motivos. Um exemplo é um trabalho de um artista que ele se tornou estudado, se tornou referência, muita gente acessou, usufruiu daquele trabalho de arte por anos, e ele foi sendo pesquisado. Um dia alguém tentou acessar o trabalho e ele não estava mais disponível. E foram tentar entender como é que o trabalho desapareceu, né? E o que acontece um trabalho para ele estar ali funcionando, ele precisava estar rodando em uma máquina, um computador em algum lugar do mundo, constantemente. E o computador que aquele artista, quando jovem, fez aquele trabalho, ele ficava ligado na garagem da avó dele. Aí um dia a avó dele morreu, venderam a casa, desfizeram tudo e desligaram e jogaram fora o computador que estava na garagem e o trabalho de arte
site desapareceu. Então ele não ficou em lugar nenhum, ele simplesmente não existe mais. Para de existir e não tem como acessar. Na realidade, sempre vai ter uma mídia física. Esses arquivos, eles sempre vão estar num lugar. Quando a gente trabalha com arquivos digitais, a gente depende que exista esse arquivo, que é um código, e que ele vai ser traduzido e exibido em algum tipo de aparelho. Então, para a gente ter a imagem, você tem essa série de códigos e a tela do seu computador pode exibir, ou o seu tocador de MP3, ele pode tocar o arquivo. Mas, na prática, aquele arquivo, ele não é propriamente áudio, ele não é propriamente imagem, ele não é propriamente um vídeo. Ele é um conjunto de códigos, ele precisa estar armazenado em algum lugar. Então, a gente precisa de equipamentos que eles sejam capazes de exibir e também de fazer a leitura disso. E a gente passa por um caminho já há décadas de supressão da nossa liberdade de acesso a essas informações, que é extremamente perigoso. Então, no ponto atual dos nossos aparelhos, a gente compra computadores que eles não têm drive para você colocar um CD, um DVD, ele não tem como você, às vezes, nem plugar um pendrive. Você só pode ter acesso online a essas informações que estão rodando em algum equipamento físico. Elas estão em um servidor, elas estão em um disco rígido em algum lugar, mas que você não sabe onde, não tem acesso e você pode perder aquilo a qualquer momento. Isso vale para a mídia que você consome, mas vale também para as suas informações, para os seus dados, para os seus perfis, para o seu histórico, para tudo que você desenvolve online. Então você pensa que a gente já tem 2 gerações aí que boa parte do histórico cultural delas está online e que pode desaparecer a qualquer momento ou pode só se tornar inacessível. Esse é um problemão para a cultura de modo geral. A gente tem como preservar isso? Tem, mas não é uma coisa tão simples. Eu vou deixar a recomendação de um artigo que eu traduzi para a revista do Colóquio, que tem como título Montagem de Vestígios. Então você vai lá, joga a revista do Colóquio, Montagem de Vestígios, e você ainda consegue acessar esse artigo que ele fala sobre estratégias para preservar. E preservar tudo, que vai desde você poder acessar o seu jogo, até você conseguir assistir um filme, ouvir uma música, e eu já adianto que uma das poucas maneiras de fazer isso é com formação de comunidades. Acrescento a isso, que está vinculado à discussão que a Erika Hilton está puxando, uma notícia que saiu hoje, que a Cloudflare, que é uma empresa que ela hospeda 1/5 dos sites do mundo inteiro, ela anunciou que ela vai parar de permitir automaticamente nos sites que ela toma conta que a Google ela colete as informações. Isso significa que esses sites que são mantidos por essa empresa gigantesca, eles não vão aparecer na busca do Google. Eles ainda podem aparecer em outros buscadores, mas eles não vão aparecer na busca do Google. E aí pode parecer bobo, porque muita gente fala, ninguém usa mais pesquisa Google. Não é bem assim. É a mesma coisa das pessoas falarem que ninguém assiste TV aberta. Errado. A maior audiência que a gente tem na TV aberta e a Google ainda é responsável pelo acesso da grande maioria dos sites. Agora você imagina que isso vai acontecer com as outras grandes empresas que elas também mantêm o resto dos sites online. E que como é que você vai chegar a esse site? Porque se você não vai chegar a esse site através de uma pesquisa do Google, você não vai chegar a esse site através de outro mecanismo de busca, você vai chegar a esse site através do quê? De uma divulgação em rede social, submetida aos algoritmos das Big Techs que controlam as redes sociais? Isso significa que a gigantesca maioria dos sites que eles constroem a internet, eles vão se tornar desconhecidos. A gente vai voltar a uma era da internet em que você precisava saber o endereço para você digitar o endereço no seu navegador e conseguir acessar aquele site. Cadê? E pela quantidade de informações que a gente tem hoje, isso significaria a morte da internet. A gente não tem como, porque para circular informação na internet, a gente não pode só depender de rede social, a gente precisa de mecanismos de indexação. Se os sites, eles já na fonte, eles não permitem que os seus conteúdos sejam indexados, porque eles já sabem que estão submetidos a um comércio injusto desses dados, que é o que está acontecendo agora, a gente simplesmente não indexa conteúdo, eles não chegam a lugar nenhum, eles estão lá, mas ninguém pode acessar, é como se eles não existissem. Então a gente passa por um momento que vai da supressão do acesso à mídia física até a gente não ter mais como circular informação. É algo que, se a gente para pensar de verdade, se torna um pouco desesperador. Eu falei que não ia me estender, acho que eu já me estendi demais. Eu só para finalizar o meu comentário sobre esse assunto, quando a gente via um DVD na juventude, na nossa adolescência, começo da vida adulta, tinha uma propagandazinha que a gente via
no DVD pirata que a gente comprava, pirataria é crime, pirataria é roubo, não roube. E aí, hoje em dia, eu acho que a gente pode dizer exatamente o oposto, que pirataria é manutenção, é preservação de memória. Então, pirateiem muito, para que a gente não perca a nossa memória cultural. A próxima notícia é sua. Dark Horse. Filme sobre Jair Bolsonaro dá primeiro passo para ser lançado nos cinemas. E aqui nós temos um exemplo do que poderia ser esquecido na nossa cultura, né? Talvez seja no futuro, talvez não. É o contrário do que estamos falando nos últimos minutos. É o direito ao esquecimento. Uma pessoa aqui, que não podia faltar ele numa gravação. Mas, assim, o que me surpreende nisso é que, aparentemente, parece que temos, de fato, um filme, né? Vamos ver o que vai sair daí. Mas fiquei muito surpresa com essa notícia. E só mais uma coisa, meus colegas, eu queria sugerir que a gente se apressasse, porque a gente só fez 1/3 da leitura de títulos até agora. Como é que pode, né? Isso porque só estamos em 3. Mas só para dar um pouquinho mais de detalhe, a gente já tinha comentado que o Pangaré Sombrio, ele não tinha sido registrado na Ancine. Para lançar um filme no Brasil, em salas de cinema, você precisa fazer o registro na Ancine. Então eles pediram esse registro, esse é o primeiro passo para o filme ser lançado no Brasil. O pedido foi feito como um filme estrangeiro, então ele entra não como filme nacional. Só que ele foi filmado no Brasil e não houve autorização ou registro disso na Ancine também. Então isso é um questionamento que vai ser colocado na hora de se pedir o registro. Precisa se verificar como foram feitas essas filmagens no Brasil. Então não vai ser tão rápido, né? Normalmente um registro ele passa por uns 30 dias de análise para poder ser aprovado, e no caso do Pangaré Sombrio provavelmente vai demorar mais, sem contar os outros problemas que eles ainda podem embargar esse filme, que são problemas judiciais das contas do filme, da quantidade de milhões que circularam ali sem ter nenhuma justificativa aparente. Vou ler a próxima porque eu não tenho comentários relevantes sobre isso. Tem regulamentação, mercados preditivos crescem no Brasil e viram um desafio para o governo. Aí veio essa semana a desgraça do Temer, que alguém foi atrás desse inferno, e ele falando que ele não se orgulha de ter liberado as bets sem regulação no Brasil, mas também não se arrepende. Ou seja, falou nada, né? A cara dele. Isso, cara, isso vai ser uma merda, porque esses mercados preditivos, eles criam uma confusão ali, porque eles podem dizer que, não é bet, não é bet, sei lá, vamos aqui adivinhar quem vai ganhar a eleição. E aí isso vira manipulação de mercado, isso vira manipulação de grana, por exemplo, o dólar vai bater R$7 antes do fim da semana. Porque é para isso que a desgraça desses mercados preditivos existem, para influenciar coisas. Eu comentei em outro episódio já tem um tempo que existem apostas nesses mercados, inclusive para ganhador de Nobel, né, no geral. Então, até que ponto isso também não influencia? Se a gente já teve indícios de que tinha jogador de futebol, sei lá, fazendo corpo mole porque a família tinha apostado que, sei lá, o time dele ia ganhar ou ia perder. Então, isso é feito para ser um enrosco, não é feito, não é uma coisa inocente, um jogo é esporte, bet é esporte, não é, mercado preditivo é esporte, não é esporte, é manipulação. Pelo que eu vejo aqui na notícia, né, apesar de estar proibida essas plataformas, muitos brasileiros usam VPNs e outras formas para driblar, e é muito complicado, assim, porque uma forma é justamente você proibir as plataformas, mas é isso, assim, proibir uma, surge outra, e é muito complexo você dizer simplesmente vou criminalizar isso, porque até aonde vai? O bolão que o Vitor fez no trabalho com os resultados do jogo de futebol vai entrar nessa proibição? O que vai ser permitido, o que vai ser proibido? Isso é uma caixa de Pandora que, enfim, o governo tem que continuar aí tentando, mas não vai ter solução fácil. Eu acho que é isso, assim, proibir, criminalizar algumas coisas,
Mas é uma parada assim, é uma bola de ferro que a gente vai ter que arrastar, infelizmente, aí por um tempo. É mais um caso que a gente precisaria de uma mudança cultural, que a proibição ela pode funcionar até certo ponto, mas a gente precisa de campanhas extensivas e de programas para coibir esse tipo de comportamento. Senão a gente não vai conseguir resolver, né? Não vai desaparecer, mas a gente precisa conseguir minimizar esses danos. E antes de eu comentar o próximo título, só lembrar que se você gosta muito de apostar, renegue a modernidade, abrace a tradição, aposte o cu. Prefeitura sanciona a lei permitindo que empresas deem nomes a espaços públicos de João Pessoa. Thaís Kisuko. Pois é, os famosos naming rights, que já são moda, né? João Pessoa adora imitar as piores coisas de São Paulo, daqui a pouco inventam, se fizerem a Times Square de São Paulo, vão inventar fazendo a Times Square aqui em João Pessoa também. Mas enfim, nós que somos precursores desse negócio de naming rights, porque temos isso no próprio nome da nossa cidade, que é um nome de político, que um século atrás nós conseguimos essa benesse que é ter um nome de político na cidade. Aí se a cidade tem nome de político, por que não bota nome de empresa no resto da cidade toda, né? Muito foda, a gente tá nessa briga, né, tentando evitar que as nossas cidades sejam completamente vendidas. E, ironicamente, é um prefeito que, apesar de ser vice do antigo prefeito, né, que o prefeito eleito era do PP, saiu do PP para ir para o PMDB para poder concorrer à prefeitura, ao governo do estado. E aí entrou o vice dele do PSB. Então, assim, eu já tava, ai, nossa, esses liberais, não sei o quê. Aí, quando eu vi o PSB, eu fiz, não, é a esquerda paraibana fazendo isso. Porque a esquerda paraibana sempre foi muito deficiente. Então, o PSB é a esquerda paraibana. E aí, então, eu vou ler as duas próximas manchetes que são muito similares, né? Fala da cidade dos outros agora. O amor venceu? Após ataques, Quaquá muda de ideia e declara apoio a Benedita para o Senado. Não é hora de pensar com o fígado. E ainda falando sobre Quaquá, que é aprovado pelo diretório do PT por unanimidade e vai coordenar a campanha de Lula no Rio. O que esperar? Por quê? Surpreende, Raíssa, né? Surpreende. Infelizmente não. Caralho, Pois não. é. Meu Deus. Pois é. Quaqualingrado, como diria o Vitor, tá assim, ó, em festa. Não, eu confesso que por algum momento eu fiquei com medo que ele tivesse... Em algum momento eu li essa notícia assim de relance e achei que Quaquá ia virar coordenador da campanha nacionalmente. Quando eu vi que era só no Rio, eu fiz, menos mal, né? Quer dizer, é ruim também, mas... Porra, nacionalmente. Que tiro nos dois pés, né? Aham, na mão ou no pé? Na cabeça. A impressão que eu tenho é que não só o PT, mas diversos partidos, eles consideram o Rio de Janeiro um país à parte. Então, meio que assim, a gente já desistiu do Rio de Janeiro. Então, não adianta, não vamos tentar mexer com isso, não. É o Quaquá que tá lá mesmo? Deixa, esse é o universo dele. Isso aí é uma coisa diferente. A gente não vai tentar equacionar o que o PT significa e como que ele vai funcionar para o resto do país com o modo como ele funciona no Rio de Janeiro. E talvez isso valha para boa parte dos partidos grandes. Eles vão supor que lá é um caso específico e que as regras da física não funcionam no Rio de Janeiro. É melhor não questionar, deixa. Se tem alguém lá disposto a assumir esse papel, fique à vontade. E aparentemente essa pessoa que ela consegue ter um nível de insanidade suficiente para poder se criar no estado do Rio de Janeiro é o Quaquá. Então tem essa coisa também, quem é que vai pegar essa peste? Chegar e falar, não, eu vou vir aqui, eu vou lutar contra o Quaquá e ocupar esse espaço do PT como liderança do Rio de Janeiro. Não consigo pensar em alguém que tem essa disposição hoje. É babado. Vamos. E por falar em Rio de Janeiro, as duas próximas notícias são unha e carne, 2 pontos. Ex-prefeito de Belford Roxo e ex-secretário da Polícia Civil são alvo da PF. Ponto e vírgula. Grupo movimentou 7 bilhões e 600 milhões de reais, aponta relatório do COAF. E Márcio Canela, com 2 L's, é preso após PF achar fuzil no carro do pré-candidato ao Senado, apontado como braço político da quadrilha e amigo de Flávio Bolsonaro. Umas coisas que acontecem no Rio, né? E você pensa assim, é o Rio de Janeiro. As duas notícias e dinheiro não existe mais uma vez, né?
mais uma vez, dinheiro não existe, porque assim, 7 bilhões? As duas notícias, elas são uma, porque o Márcio Canalha é uma das pessoas que estaria ali envolvido nessa nova fase da investigação, Unha e Carne. É uma investigação sobre o vínculo de figuras públicas, agentes públicos, com organizações criminosas no Rio de Janeiro, né? Ou seja, qualquer coisa. Mas ele, no fim das contas, foi preso mesmo porque durante a verificação ali encontraram um fuzil com ele no carro, mas ele já era um dos alvos dessa investigação também. Mas falando em operação... fuzil. Mas quem não tem um fuzil fuzil em casa? Um fuzil, um guarda-chuva, qual a diferença? Autodefesa, Ana Raíssa, você não tem? Mesma coisa de você comprar um spray de pimenta, spray, já comprou o seu? O cabo tem direito de ter um fuzil. Homens precisam de fuzil. Assim, como eles vão se defender? É uma continuação do próprio pênis. Falando em homem, falando em arma, e vai ficar nojento, falando em continuação do próprio pênis, Bolsonaro é alvo de operação da PF por ordem de Moraes para verificar se há armas e munições em casa. E a PF, nesse meio tempo, apreende espingarda registrada em nome de Bolsonaro que estava no Rio Grande do Sul. Gente, você vê como ele se preocupa com as armas dele, porque ele faz... Se eu não posso sair de casa, que pelo menos as minhas queridas armas passeiem. Já que são a extensão dele, né? Pois é. Me pega muito que só descobrir esse rolê das armas por acaso, só porque o Jair resolveu, sei lá, vou limpar aqui essa pistola e descobriu que o negócio estava desarmado porque ninguém confia nele, né? E que bom que o Alexandre de Moraes pegou aí a deixa, né, pra dizer, vamos ver, porque eu não duvido que ele encontre mais algumas, não. Acho muito provável, inclusive. Se não tiverem tirado depois que acharam a primeira, né, se alguém não tiver tido esse tino. Bolsonaro desestabilizou a economia e foi insensível na pandemia, diz Caiado em podcast. E Caiado agora tá começando a mostrar as asinhas, né, tá chegando assim, Bolsonaro, nunca vi, nunca nem falei, nunca foi na minha casa. Agora é a hora que os ratos vão correr, né, porque tá claro que na direita são duas vertentes muito claras, né, na direita você tem o bolsonarismo e a direita tão ultradireita, tão radical, tão tacanha quanto, porém não bolsonarista. E assim, pessoal, o que vai acontecer, né, com o Caiado? Porque, vamos lá, ele não sai daqueles 3, 4% ali. Ao mesmo tempo, a campanha do Flávio do Flávio Bolsonaro começa a patinar cada vez mais. Ele trabalha contra a sua própria campanha e em algum momento esse tipo de disputa tende a acontecer, né? Quem é que talvez acredite que tenha chance de chegar no segundo turno no lugar do Flávio Bolsonaro? Então isso também não é novidade. Mas aconteceu muito na centro-esquerda, na esquerda mais ou menos, ali numa centro-direita, durante os anos 2000, 2010, de as pessoas acreditarem que conseguiriam chegar num segundo turno contra um candidato de direita, tirando o PT do segundo turno. Então você começava a ter uma série de ataques, uma série de disputas, e gente que estava lá sempre com no máximo 8% de intenção de voto nas pesquisas, chorando que se não tivesse uma candidatura do PT, ia conseguir chegar no segundo turno, quando ia vencer no segundo turno, quando nem sequer chegaria lá, né? Então tem algo similar aí de se verificar possibilidades. Quais desses candidatos que eles ainda aparecem na pesquisa, que são da direita, eles poderiam decolar mais ou menos? Eles poderiam almejar uma percentagem maior de votos e talvez ocupar esse lugar no segundo turno, caso novos fatos venham à tona e uma candidatura do Flávio Bolsonaro não possa se consolidar. Porque isso existe, por mais improvável que seja, que nos próximos meses essa candidatura mingue de vez, isso existe. Então as pessoas podem apostar nessa possibilidade, né? Pra gente é ótimo, porque quanto mais eles acreditam nisso, maior a chance da gente vencer em primeiro turno. E por falar em vencer em primeiro turno, pesquisa Meio Ideia, disputa entre Lula e Flávio se cristaliza às vésperas das convenções. E aí, Rodrigo, iremos de primeiro turno? Eu abri as 92 páginas da pesquisa Meia Ideia. Claro que você abriu, Rodrigo. Eu abri as 92 páginas do relatório estou pronta. A pesquisa Meia Ideia, o relatório da pesquisa Meia Ideia era só meio relatório. Se você quisesse acessar o relatório integral, você tinha que assinar. Então, a outra parte é a ideia. Nome da empresa. A outra parte é a ideia. Vamos lá. A gente tem um cenário consistente para poder vencer em primeiro turno. Tá? A gente está ali precisando de 4 pontos. Se a gente
gente cresce 4 pontos, a gente consegue bater em primeiro turno. Essa é uma pesquisa que, apesar de não ser das mais conhecidas que a gente sempre comenta muito da Genial Quest, a gente comenta Datafolha, mas ela tem uma estrutura razoável. Não é uma pesquisa presencial, mas também não é uma pesquisa digital randômica, não é feita por rede social. É a famosa pesquisa por telefone. Então, na pesquisa por telefone, a gente ainda consegue ter um recorte geográfico, a gente consegue fazer uma estratificação razoável dos dados, você tem uma metodologia que ela consegue ser descrita e é mais consistente, então isso tudo está ali. Ainda é claro, por ser uma pesquisa por telefone, ela tem dificuldade de atestar certa margem de erro para algumas coisas, porque a gente já começa pelo princípio de que quem é que está atendendo o telefone para responder pergunta em 2026, né? Eu não gosto muito da meia ideia, porque até na divulgação deles, eles são muito engraçadalhos. Então você pega um documento oficial deles e é uma coisa que parece que foi feita por jovens disruptivos de 38 anos. Isso acho ruim de ler, acho ruim de tentar entender o que eles estão querendo, como é que a gente interpreta aqueles dados ali, as perguntas, às vezes elas são perguntas que parecem meio aleatórias também, mas no fim das contas a gente tem ali um respaldo do que a gente já verificou em outras pesquisas presenciais, a gente tem uma constância na queda do Flávio Bolsonaro e um aumento na sua rejeição. Então, esse aumento na rejeição é significativo para a gente. Quanto mais rejeitado é um candidato, mais confiança a gente pode ter de que ele não vai chegar lá. E tem uma certa margem de rejeição de um candidato num cenário tão polarizado como a gente tem nessa eleição. A gente tem 2 candidatos que eles descaradamente são os únicos que têm chance de chegar ao segundo turno. Se um deles excede uma rejeição, que no caso do Flávio Bolsonaro está lá em cima, já ultrapassou bastante do Lula, a tendência é que a gente consiga reverter votos e vencer isso até no primeiro turno. Se a gente tivesse outros candidatos, como a gente comentou agora há pouco do caso do Caiado, que eles consigam puxar votos da direita, ao mesmo tempo em que isso ajuda a gente, isso também abre uma porta para um outro cenário, que aqui eu acho menos provável, porque a probabilidade do Caiado retirar votos de uma base que votaria no Lula, ela é mínima, quase inexistente. Os outros candidatos, então, nem se diga, muito menos provável. E a gente também está num cenário em que as pequenas candidaturas de esquerda, elas não parecem ter engrenado, então elas estão ali no máximo na casa de 1%, 2% de intenção de voto. É mais fácil que você tenha uma tendência para que esse eleitorado, ele aceite votar no Lula para a gente poder vencer em primeiro turno, na medida em que a rejeição ao Flávio Bolsonaro ela aumenta, do que o contrário. Então essa pesquisa da meia ideia, são os refrescos. Você vai ler essa pesquisa, não recomendo ler o PDF inteiro, porque é um pouco desagradável nesse caso, o modo como eles comunicam isso. Daqui a pouco a Ana Raíssa provavelmente vai abrir para ela poder atestar que aquilo é horroroso, mas ela com essa metodologia dá pra gente ter ali com uma margem de erro de 2,2 pontos, a gente tem um indicativo de que com mais 4 pontos, 4,4 pontos talvez, se a gente crescesse na intenção de voto, e aí não teria mais como, aí as próprias manchetes já começariam a indicar uma chance do Lula vencer em primeiro turno. E é isso que eu estou imaginando que possa acontecer nessas próximas semanas, na medida em que saírem outras pesquisas em que isso se estreite ainda mais, que fique inevitável, a gente vai começar a ver manchetes que indicam a chance do Lula vencer no primeiro turno. Eu acho que é uma virada interessante quando começar a acontecer esse apontamento de que o Lula pode vencer em primeiro turno, porque querendo ou não, acho que algumas pessoas vão, essa coisa, né, de debandar pro lado vencedor, até para não ter que votar de novo, porque tem gente que odeia votar e vai fazer, vou votar logo ou então até gente da esquerda mesmo, sabe, que vou votar, sei lá, na candidata da UP e tal, e aí quando vê que existe real uma chance de vencer logo no primeiro turno, a pessoa ficar realmente abalada e fazer, não, vamos logo, né, se tá tão perto, vou dar aqui meu voto. Eu queria falar um pouquinho para além dos números de intenções de voto para as outras perguntas que foram feitas na pesquisa. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que eles fizeram uma pergunta sobre quem é hoje a mulher que tem mais poder no Brasil, sem que nenhum nome fosse apresentado. E o nome de Michelle veio na cabeça de 15,4% dos entrevistados. É um absurdo. É um absurdo esse número. Em segundo lugar, vem Janja com 9%. Muito menos do que ela. Depois vem Carmen Lúcia, 4,5%, Dilma, 2,5%, Simone, 2%. Simone Tebet sempre com 2%. Simone Tebet com 2%.
43% não souberam responder e 5,5% disseram que nenhuma mulher ocupa esse posto. 43% não saber responder não é nenhuma surpresa. Eles perguntaram também sobre a história do vídeo, né? E 57% dos entrevistados disseram que tiveram algum conhecimento. Achei também um número muito, muito alto. Para 64% dos entrevistados, as declarações de Michelle eram ou totalmente verdadeiras ou mais verdadeiras do que falsas. Então, muita gente realmente acreditou no que ela falou. Para 44% das pessoas, o caso não aumentou nem diminuiu a confiança. Para 23%, aumentou a confiança nela e para 17% a confiança diminuiu. Então a gente vê assim que foi bem positivo para ela essa coisa desse videozinho. Foi bem visto o que ela falou. A gente achou que ela poderia ser muito rechaçada, mas aparentemente ela teve mais ganhos do que perdas com essa jogada dela. Eles falaram também do Jacques Wagner, que eu antes também de você fiquei... continuar, deixa eu só fazer um comentário sobre essa pergunta. E por que eu considero que as perguntas do Meio Ideia, às vezes, elas são esquisitas. Se na semana do show da Shakira a gente fizesse uma pergunta para as pessoas, cite uma artista estrangeira, uma cantora estrangeira, a probabilidade da gente ter um alto número das pessoas citando Shakira era enorme. Então você fazer essa pergunta na semana em que a grande questão da mídia foi o vídeo da Michelle Bolsonaro, isso vicia o resultado de 15% para ela. Talvez ela não fosse tão citada no outro cenário. Aí o contexto importa muito, mas nem sempre parece ser considerado. E na hora de divulgar, isso funciona também como uma indicação falsa de que a Michelle Bolsonaro está atestada por uma pesquisa como a mulher com maior reconhecimento de poder no cenário atual. A pesquisa também falou sobre a questão de Jacques Wagner, né, e o caso Master. 56,8% das pessoas disseram ter ficado sabendo, assim, pelo menos por cima dessa situação. Então, um número muito alto também de entrevistados. Eu fiquei muito surpresa com esse número, assim, nesses dois casos, assim. Eu digo, meu Deus, quem foram essas pessoas que a Meio Ideia entrevistou? Então, 17% disse que esse caso diminuiu a chance de votar no presidente e 7% disseram que aumentou e 42% disseram que não alterou a sua disposição de voto. Então, assim, também não, até agora, né, não sujou a imagem do Lula. Agora, uma coisa que me pegou nessa questão foi que a pesquisa perguntou se o caso Master desgastou a imagem do Flávio, se desgastou a imagem do Lula. 29% diz que o caso diminuiu a chance de votar no senador. 6,6% disseram que aumentou. E para 36% a situação não alterou a decisão. E aí, na percepção do eleitorado sobre quem estaria mais envolvido no caso, essa foi de fuder. 39% dizem que citam que a percepção é que o presidente Lula está mais envolvido no caso Master. 37% apontam que é Flávio Bolsonaro que está mais envolvido no caso Master. E 22% não souberam responder. Ou seja, o caso Master, não sei como, tá respingando mais em Lula do que em Flávio Bolsonaro, que é amigão do Vorcalo. Entre pessoas que atendem telefone. Então acabou, né? Que eu vi aqui que cortaram as duas últimas. Porque vocês não olharam, eu fui discreta e perguntei por escrito. Vamos pular as duas últimas, porque ainda tem cartinha. Já são muitas horas da noite, já tem 1h45. Não tem porque a gente falar de São Paulo essa hora. Vamos embora para as cartinhas da Xuxa. Falta pouco, vai, Rodrigo, é tu que fala essa parte. Falta pouco! Pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, vai se desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas esses baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Episódio 26 da 9ª temporada, Desenrola, Dona Michelle e Pé de Meia. Nós perguntamos na MidQuest. Depois do sucesso do Desenrola 2.0 e do Desenrola Adimplentes, qual o próximo programa de combate ao endividamento o governo Lula deve lançar? Desenrola Livros da Casa do Ex?
desenrola tapaué de sogra, desenrola isqueiro na área de fumantes ou desenrola milheiro de tijolo do prefeito. Nós tivemos 11 votos no Instagram, 19 no Telegram, 14 no Spotify e 27 no WhatsApp. Essa semana ficou mais equilibrado. E com 11% dos votos em quarto lugar, ficou a opção desenrola milheiro de tijolo do prefeito. Talvez tenha sido aí uma opção mais datada do que as demais. Nossos ouvintes não se identificaram tanto. Em terceiro lugar, com 15% dos votos, ficou desenrola isqueiro na área de fumantes. Ou nós temos poucos fumantes entre os nossos ouvintes, ou eles são que nem o Rodrigo Hipólito, que não deixa ninguém dar o goela no isqueiro deles. Em segundo lugar, com 32% dos votos, ficou o desenrola tapaué de sogra. E em primeiro lugar, com 41% dos votos, a dor de todos nós, desenrola livros da casa do ex ou da ex. Então, realmente, Lula, o povo clama para que se desenrole esse novo projeto. Fica a dica. E agora vamos aos nossos comentários. Carol Salmeiro falou no Instagram que esqueceu de mandar esse comentário antes, mas passando para agradecê-los por me lembrar de transferir meu título. Nessa brincadeira, transferi o meu e de mais 3 amigos. Olha aí. Aê! Que alegria! Que alegria! Mais 4 votos pro Lula no primeiro turno. Ai. Assim espero, viu, Carol? Brincadeira, seu voto é pessoal, intransferível, é secreto. A Michelle Ellen disse ótimos comentários nesse programa, principalmente os feitos pela Thaís e pela Ana Raíssa em relação ao feminismo neopentecostal. Não dá pra falar de opressor bonzinho. Isso é um oxímoro que a gente não pode aceitar. Eu sou contra tudo que vem desse povo, inclusive a estética. As mulheres que podem dizer algo lá não disputam nada com os homens de direita. Elas disputam é com a esquerda. Temos que ficar atentos e selecionar com quem a gente é legal e compreensível. Pois é, parece que a Michelle já ouviu esse episódio que a gente gravou aqui hoje, né? E o Rodrigo também fez um comentário ótimo sobre responsabilidade social. Já peguei a fala dele e mandei no grupo da família para os jovens que nasceram pós-Lula presidente acordarem. Muito bem, tem que acordar mesmo. Rodrigo falando para a juventude. Olha aí. No YouTube, LR5148 falou: finalmente alguém que compartilha a mesma visão. Michelle vai enviuvar, ela não vai separar. O homem já é moribundo, ela tem um certo escape, viagem, maquiador, se pá até quarto separado. Nossa, ela deve ter mesmo, deve ser impossível dormir com esse homem fedorento. A longo prazo não compensa ela largar. Já aturou até hoje, aguenta mais um pouco. Obrigada, Ana Raíssa. Não sei pelo quê, só sei que ele ou ela... Acho que fui eu que falei que ela não ia separar porque o plano dela é ser viúva. Gente, e não se enganem, não se enganem. Eu falei desse negócio quase cultural, né, da mulher mais nova casada com um cara mais velho. Essa galera não dorme no mesmo quarto. Não se engane. Não, a fachada nem disfarça. Quero deixar aqui a menção honrosa aos nossos ouvintes que mandaram muitos comentários dizendo banheirão. A gente já sabe qual vai ser a palavra desse episódio? Qual que vai ser, Rodrigo? Até o final do episódio a gente pensa. A Luciana Borges deixou um comentário aqui no Spotify dizendo que nós somos muito divos no comentário hoje. Rodrigo arrasou na fala sobre responsabilidade social, acertou em cheio. Esse conceito do mundo de Virgínia de levar vantagem em tudo é muito barango e cafona. A fala sobre o impacto do pé de meia, feito por uma das meninas, também calou fundo. E ela disse que vai fazer um pix destinado ao rolê no Rio. Vivo na Espanha, aproveitem por mim. Então, muito obrigada, Luciana. Não sei se você já fez ou se vai fazer o pix, mas ficamos muito gratos. E lembrar mais uma vez aos nossos ouvintes para colaborar com a nossa viagem para o Rio de Janeiro. Mandem pix de 1, 2, 3 mil reais, 150 milhões. Quanto vocês acharem que o coraçãozinho de vocês tá mandando. Será muito bem-vinda qualquer ajuda. podcastmedia@gmail.com é a nossa chave. E para finalizar os comentários de hoje, a Marina Fonseca falou no Blue Sky: fico só imaginando no meio de quais pesquisas vai aparecer o Midcast com todo mundo falando sobre banheirão. Eu fiz 43 em junho e agora comecei
comecei a ter dor nos olhos se eu tento olhar alguma coisa de perto, tipo unha ou um espinho. Mas óculos já uso desde os 16 anos, então pra mim é normal. E o Bruno FPT marcou o patrão. Por curiosidade, tem X-Bolo aí no Rio de Janeiro? Porque eu tenho um Pix de R$200 com o nome de todos os midcasters, caso queiram provar. Caso não tenha no Rio de Janeiro, Bruno, não precisa se preocupar, porque o Rodrigo traz do Espírito Santo pra gente. E não vai faltar X-Bolo. Não vai ser por falta de X-Bolo. Pode mandar o Pix que a gente traça. E essas foram as cartinhas da Xuxa do nosso episódio. Escrevam, comentem e compartilhem os nossos episódios para que a palavra do Midcast seja espalhada. Olha só, nós conseguimos 4 votos a mais esse ano. Então, assim, quem sabe o que a gente não vai conseguir, né? Com mais ouvintes. E agora o que a gente faz? Acabou as caixinhas da Xuxa, a gente vai ler os nomes dos apoiadores. Normalmente o Diego tá aqui comigo para poder dividir essa função. Mas como não temos Diego Schinello, que está de férias, eu vou fazer a leitura dos nomes já com um lembrete, gente. A gente teve uma redução dos nomes de apoiadores no apoia.se/midcast, então se você que já está acostumado a nos apoiar, por acaso seu nome não esteja aqui, dá uma verificada lá, tá? Na categoria Cartinhas da Xuxa, nós temos Ana Carolina Ribeiro, Matheus Brusaca, Bárbara Guiar, Ana Carolina Mitchell, Carolina Fernandes, Sebastião Ferreira, uma ouvinte misteriosa, Ricardo Jaloto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Brás, André Rezende, Leonardo Spor, ouvinte misteriosa 2, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Tênis Almeida, Jorge Alfradique, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávia Schiocket, Marina Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. E fica aqui um beijo para quem está na categoria Um Beijo da Lhama, que é Bruno Teixeira, Lele Riso, Maria de Fátima, Mariana Zampol, Carolina Leão, Hugo Albuquerque, Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. E na categoria Ministério do Amor, nós temos Thiago Luiz Pereira e o Alan da TI. E, gente, a gente tem uma enquete para essa semana do MidQuest. Então, a gente vai querer saber de vocês, para essa semana, qual é a próxima manchete que vem sobre o Lula não ser pobre. Então, qual manchete a gente vai ver nessa próxima semana aí sobre o fato de que o Lula não é pobre? Na primeira opção, nós temos Lula não corta o tubo da pasta de dente. Então, quem não corta o tubo da pasta de dente já pode se considerar rico. Segunda opção, Lula não coloca água no fim do shampoo. Quem não coloca água no fim do shampoo, obviamente é bilionário. Terceira opção, Lula abre iogurte e não lambe a tampa. Que isso aí, assim... Comunista de iPhone. É, totalmente. Se a pessoa não faz isso, além dela ser rica, ela tem aí uma falha moral, né? Uma falha de caráter. E a última opção, a quarta opção é Lula ganhou 6 potes de baço de latte da Janja. Sabe o que eu pensei também? Lula não junta 2 sabonetes no final para formar um sabonete maior. Isso é muito boa. Um clássico também, um clássico. Tá aí um episódio extra que a gente vai trazer pauta livre, né? Pra gente falar de atitudes de não rico que a gente tem. Pronto. Nossa, bora. Verdade. E vamos para os nossos créditos finais. Esse episódio usou fontes de G1, Tempo Real, ICL Notícias, Rolling Stones, O Globo, Portal Correio. Esse podcast foi apresentado por Rodrigo Hipólito, Thaís Kisuki e Ana Raíssa. Ele não foi apresentado por Diego Schinello e Vitor Souza, mas a edição será de Vitor Souza. As nossas redes sociais são midcast.com.br, lá no Blue Sky, no Instagram, Podcast Mid, e na rede do Pix, aquela que você vai fazer um Pix pra gente de qualquer valor, podcastmedia@gmail.com. E a palavra, a gente já descobriu? A palavra é X-Bolo. Então comente X-Bolo nas postagens do Midcast. Só isso, chega lá e X-Bolo. Se quiser comentar com uma imagem de X-Bolo também, vale, tá? Palavra ou imagem X-Bolo em qualquer postagem do Midcast. A gente retorna semana que vem. Então vamos encerrando o episódio de hoje. Olha aqui, menos de 2 horas de gravação. Isso é quase um milagre. Então a gente vai encerrar agora. Muito obrigado, Thaís Kisuki. Muito obrigado, Ana Raíssa. Tchauzinho pra quem nos acompanhou até aqui e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
E sem mais delongas, a gente vai para o nosso bloco único de hoje, que é o leitura de títulos, sem vinheta. Ah, não, sem vinheta eu não quero. Melhor vinheta do que isso. Sem vinheta não tem. Então faz uma vinheta ao vivo aí, Thaís Kisuki. Cadê a Ana Raíssa? Chega a cair, ó. Ai, Porra, ai. Vitor, pega essa vinheta aí, Vitor. Vitor nunca mais tira férias. Tira férias.